A nossa intenção aqui é conhecer, prosseguir em conhecer o Senhor, desenvolver a nossa salvação. Senhor, eu te peço para que o Senhor venha essa noite no espírito de sabedoria e revelação, para que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados. Porque se algum irmão está com alguma dificuldade em aprender, em absorver, e nessa noite, pela autoridade do nome de Jesus, essas fortalezas da mente possam ser rompidas e que nós possamos desenvolver, que nós possamos fluir no Teu Espírito aqui, Pai, que o Espírito Santo nos guie em tudo que for ministrado aqui e que no final de tudo o Teu nome seja louvado e o Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É isso que eu te peço, no nome de Jesus. Todos dizem? Amém. Todos dizem? Amém. Ezequiel 28. Vamos dar uma passadinha por Ezequiel 28, só para a gente concluir um assunto. De forma rápida, e a gente já volta lá para o Gênesis. Quem está comigo? Amém. Ezequiel 28. Então, na semana passada, nós meditamos aqui em Ezequiel 28 acerca da saga, acerca da trajetória do Lúcifer. E a gente viu algumas coisas ali onde fizeram com que a sua queda acontecesse. Nós vimos ali sobre a multidão, seu comércio, nós vimos ele trocando as pedras por ouro, né? Então a gente viu todo esse princípio no peitoral do sacerdote e tudo mais. Quero ponderar com você uma coisa, se você puder olhar para cá. Na semana passada, na explicação do peitoral do sacerdote com as 12 pedras preciosas, a gente meditou também na passagem de Miriam e Arão, quando eles se rebelaram contra Moisés. Amém? Vocês lembram? E qual foi a aplicação? Eu acho que talvez eu possa ter deixado alguma coisa mal interpretada, só queria concluir isso. Que eles falaram contra Moisés, que era o líder levantado por Deus. E eu afirmei, e não estou desafirmando, que nós não podemos nos levantar contra um líder que Deus levantou. Amém? Que aí eu fiz a aplicação, se o líder erra, mas quando ele errar não é problema nosso, né? Deus vai resolver com ele. O que eu quero só ressaltar aqui? Não é que nós nunca podemos falar nada para nenhuma liderança. Lá em Tiago está escrito que até Elias estava sujeito às mesmas paixões. Então, em algum momento do ministério, seja eu, seja o pastor Valdir, seja o pastor Tiago, seja o irmão que for, naquilo que ele está executando, ele pode se perder, ele pode cometer equívocos, ele pode estar errando. Qual que foi o problema de Arão e Miriam? Eles falaram entre os dois e planejaram uma espécie de rebelião. Porque o que eles falaram no texto? Arão, a Miriam falou para Arão: Deus não fala só com Moisés, Deus fala comigo e fala com você também, sem a presença do Moisés. Então aquilo ali se caracteriza uma espécie de rebelião. Foi aí que foi o erro deles. Eles caíram no mesmo erro de Lúcifer, que se rebelou contra Deus. Amém? Amém. Na prática, por exemplo, vamos supor que o pastor Valdir esteja fazendo alguma coisa que eu não concordo, e eu chego para o pastor Tiago e falo: não concordo com isso. Ele concorda comigo: não, você está certo. E a gente planeja alguma coisa para prejudicar de alguma forma a liderança, sem chegar de forma honesta e dizer: o senhor está fazendo isso, aquilo. E a gente monta uma rebelião, levanta alguns irmãos e faz algo contra. Seja, vamos abrir uma igreja, seja virar metade dos irmãos contra. Vocês estão entendendo? Então, na prática, seria mais ou menos isso, que foi isso que o Lúcifer fez. Você precisa entender uma coisa, muito cuidado. Eu não estou dizendo aqui que você vai congregar para o resto da vida aqui. Se Deus quiser, amém, glória a Deus.
Mas vamos supor que algum dia, por motivo de trabalho, você seja transferido, ou em algum tempo da sua vida você acha que precisa servir a Deus em uma outra comunidade de fé. Você tem liberdade para isso. O que eu te instruo a tomar o cuidado? Tenha o cuidado de pesquisar como que foi que aquela comunidade de fé nasceu. Porque hoje em dia a gente tem igreja uma em cada esquina praticamente. E abre igreja todo mês, todo dia quase. Então se sair daqui você tem N tipos de igreja e N formas diferentes. Por quê? Porque muitas delas, o cara está aqui e não concorda com uma vírgula que o pastor ensina aqui. Daí ele abre uma igreja igualzinha, com os mesmos costumes, com a mesma tradição lá, só que aquela vírgulazinha diferente. Só que ele saiu daqui revelado. O pastor me abençoou e ele falou: estou te enviando para você ir plantar uma igreja. Saiu revelado. Ele fez um mutirão, tirou ali 30% da igreja e levou para ele. Essas pessoas chamam esse tipo de lugar de igreja, mas tudo que nasce de rebelião, Deus olha lá do céu e diz: é inferno. Amém? Pode ter pessoas boas, com boas intenções, mas se nasceu de rebelião, os homens podem colocar uma faixa na frente dizendo igreja. Deus olha lá de cima e diz: inferno, porque nasceu de rebelião. Amém? Amém? Então tome cuidado se algum dia você for sair daqui e dizer: Deus, eu queria ir para outro lugar, ou se você for para uma outra cidade. Antes de você dizer: vou congregar nessa igreja, precise a história de como nasceu aquela comunidade de fé. Amém? Só queria ponderar isso. E se porventura algum dia você vê que a igreja está indo por um caminho errado, não vai a terceiro, vai direto e coloca o seu ponto de vista, troca uma ideia de forma pacífica com a liderança, nunca levantando uma rebelião. Amém? Amém. Por que eu estou falando isso? Porque senão pode acontecer que a igreja está tomando um caminho errado e você nunca fala. Ele erra todo mundo. Amém? De medo, não posso levantar. Não, de forma pacífica, respeitosa, com amor em Cristo, você pode chegar e orientar tranquilamente. Amém? E ao mesmo tempo, se você está vendo alguma coisa errada, não vai a terceira e fala, e fica fomentando aquela história. Vai direto a quem vai organizar ou a quem vai te ajudar a pensar sobre aquilo se realmente tem coerência ou não. Amém? Ficou claro aqui? Olha lá para o versículo 13. Com isso, quando você vê que a igreja está tomando um rumo errado, por exemplo, em algum determinado assunto, e você vai até a liderança, você está ajudando a liderar, a cuidar do coração da liderança. Porque todo homem está passivo a errar, a entrar no automático, a achar que aquilo é certo, e se ninguém orienta, amém? Então nós precisamos entender, um líder também é ovelha. E um líder também pode entrar no ritmo natural das coisas, se deixar levar pelo movimento, por aquilo que a sociedade está dizendo que é religião, e às vezes não é bem isso. Amém? Amém. Então, quando nós nos posicionamos e dizendo, orientamos em algo que nós vemos que é um erro, assim, você tem base, você tem argumentos sólidos, você pode chegar e dizer, porque você vai estar ajudando a cuidar da alma daquele líder também. Amém? Ficou claro até aqui? Sim. Versículo 13, de Ezequiel 28. Esquivesse Noé no jardim de Deus toda a pedra preciosa da tua cobertura, sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônibus, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro, até que nós estudamos semana passada. Amém? Quem está comigo? Olha o detalhe. Em ti se faziam os teus tambores, os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Então, o que ele está descrevendo aqui? Em Lúcifer tinha tambores e pífaros. Do que eu pesquisei sobre o que são pífaros, é algo muito semelhante à flauta, ou a gente pode englobar como instrumentos de sopro. Amém? Conseguiram compreender aqui? Então a Bíblia está dizendo que em Lúcifer tinham tambores e pífaros. Então quando Lúcifer fazia algo, lembra que ele está na terra. Amém? Ele era o administrador da terra. Quando ele caminhava na terra, saíam louvores dele.
quando ele fazia algo, quando ele se movia para onde ele ia, saíam louvores dele. Daí vem que a catequese te ensinou que ele era regente do coral do céu. Mas tem nada a ver, isso é catequese. Cuidado com as fortalezas da mente. Ele estava na terra, que nós vimos ali vários textos na semana passada, que ele estava aqui, dos anjos, que cada um cuida de uma área da natureza e tudo mais. Por quê? Porque a música, o louvor através da música invoca espíritos, ou seja, invoca o Espírito de Deus. Lembra que quando Deus estava fundando a terra, os anjos jubilavam? Lembra lá em Provérbios 8, lá no versículo 30, que ele era o arquiteto da terra e os filhos dos homens juntamente eles se alegravam e cantavam? Lembra? Amém? Então Lúcifer, quando ele está administrando a terra, ele tem essa habilidade natural nele de louvar Deus enquanto ele se move. Por quê? Pastor, Deus não é onisciente, Deus não está em todos os lugares? Sim, e vou te dar um novo entendimento da onisciência, da onipresença de Deus. Deus está presente em todos os lugares. Amém? Porque todas as coisas estão nele. Amém? Então não precisa se mover para estar nos lugares. Mas qual presença é essa que o Lúcifer, que o querubim ungido tinha que atrair? É aquilo que nós estudamos como Shekinah, a manifestação da presença. Amém? Então uma coisa é estar presente, outra coisa é a manifestação da presença. Exemplo, você está num lugar como esse, o lugar está muito cheio, e você precisa entregar algo para uma pessoa específica, e você não consegue identificar quem é. Aí você começa a gritar o nome da pessoa, e a pessoa vai fazer o quê? Vai se manifestar. Então ela está presente no lugar, mas ela não está manifesta, enquanto você não invoca o nome dela. Amém? Fulano, cadê você? Aí a pessoa se manifesta. Seria mais ou menos isso. Você está conseguindo pegar? Mais ou menos a linha que nós estamos entendendo? Então, para onde Lúcifer ia aqui na terra, que ele se movia, que ele fazia algo para Deus, ele louvava o Senhor através da música, com o som dos tambores e dos pífaros. Amém? Um princípio interessante: um espírito só se manifesta através de um louvor ou de adoração. São duas coisas diferentes. Exemplo, se você já esteve no mundo das trevas, em terreiro, de macumba, essas coisas, eu já ouvi dizer, né? Eu fui criado na igreja e não tenho essa experiência para contar, mas eu já ouvi dizer, e tem até uma explicação num podcast que eu assisti, até mandei para o GC, depois a gente até compartilhou alguma coisa que a gente aprendeu lá, que no terreiro de macumba, por exemplo, eles tocam os tabaques lá. E independente de quantas pessoas sejam, eles têm que tocar de forma sincada. O que é isso? É as batidas exatamente no mesmo tempo. Pastor, quanto tempo demora para eles sincarem nisso? Tempo da manifestação. Eles vão. Quando eles vão saber que está sincado? Quando o espírito das trevas se manifesta. Então, às vezes, eles ficam lá batucando 3 horas seguidas, até o espírito se manifestar. E tem vezes que não se manifesta. Eles continuam o ritual? Não, eles param e voltam só outro dia. Em teoria, como que deveria ser a liturgia da igreja? A louvar o Senhor através da música até o espírito dele se manifestar. É por isso que a Bíblia vai dizer que os filhos das trevas são mais potentes que os da luz. Porque a gente canta 3 músicas, deu o nosso tempo, a gente para e vai continuar a cerimônia. Tem o Espírito de ter se manifestado. E tem vezes que a gente tem que tomar esse cuidado, e a gente toma esse cuidado, geralmente, nem sempre a gente consegue. Nem tudo que é música gospel é louvor. E para o começo do culto, nós precisamos trazer louvor a Deus. Amém? Exemplo de uma música que é linda, que pode ser cantada no culto, mas que não é louvor. A raridade. É linda. E não tem problema cantar no culto. Só o problema é chamar de louvor.
E o que é louvor? É aquilo que nós expressamos sobre os atributos de Deus. Como que é a raridade? Você é o espelho que reflete na imagem do Senhor. Não chora no mundo, ainda não estou. Está falando para a pessoa, não está falando para Deus. Amém? Pastor, só para especificar isso que o senhor falou, quando eu era do mundo, eu era espiritismo, minha família sempre foi espiritismo. E quando tinha as reuniões para se manifestar aquele espírito, ele só era manifesto quando a gente deixamos de ponto. Tipo umas cantigas de cada espírito ele tem uma cantiga dele. Né? Aí você tinha que ficar cantando, até ele vir. Ele só parava quando ele vinha. Ele não vinha se você não cantar. Você pode fazer uma diferença. E hoje em dia, por exemplo, a gente tem dificuldade na igreja com música que repete muito, por exemplo. Porque você sabe, às vezes a gente vai ensaiar um louvor, aí repete lá 8 vezes. A gente já diminui para 4. Por quê? Porque a igreja vai cansar e vai parar de cantar. A gente já pensa em mandar uma outra letra para completar aquela canção, aquele período de tempo, porque senão a igreja cansa e para de cantar. E nas religiões que mexem com o lado oculto, com o lado das trevas, eles levam muito a sério esse momento da invocação dos espíritos. Enquanto não estiver certinho, enquanto não estiver sincado, enquanto não estiver tudo como tem que ser, como a entidade lá está pedindo, eles não param. Eles vão tentando até fazer. Então, a gente estava estudando naquele vídeo que eu mandei para o Gisele, a gente debateu sobre isso, por exemplo. Ele era baterista, estava dando entrevista e ele foi para a África, ele fez algumas pesquisas. Não que um ritmo é do diabo, mas existem células de batida dentro de um ritmo que pode invocar espíritos. Então ele deu o exemplo do funk. Não é que o funk é um ritmo do diabo, mas tem uma célula do funk que foi projetada lá com os bruxos lá da África para invocar o espírito do sexo. E ela sincada. E por que eles fazem de forma eletrônica? Porque em poucos segundos ela fica sincada e ela invoca o espírito. Quando é o ser humano, os 2 seres humanos, os 2, 3, 4 seres humanos que estão ali tocando, eles têm que ficar extremamente alinhados. Então, a célula que ele citou lá é uma célula usada muito pelo MC Capra. Então, essa célula de batida, ela invoca o espírito do sexo. Aí depois você vai ver o resultado. E daí você me diz se tem coerência ou não. Quem está comigo? Amém. Então ele explica lá e ele ouviu dos pastores lá que trocaram essas experiências, obteram essas informações com os bruxos lá da África. Quem está aí? Da mesma forma, quando nós invocamos o Espírito de Deus, ele se manifesta. Amém? Amém. Então nós precisamos tomar esse cuidado. Muitas vezes a gente está chamando de louvor aquilo que é um hino gospel, né? A maioria dos louvores, vocês podem ver, seja exaltado, engrandecido, digno de tudo, te adoramos, são todos louvores que geralmente a gente sente que a presença de Deus se manifesta. E é isso que às vezes a gente também tem que ter o feeling como ministro de louvor, que às vezes a gente vê que a igreja está entrando num nível espiritual que a presença de Deus está começando a se manifestar, a gente já sabe quais são os louvores que vão se adequar com aquele momento. Então tem muitas das vezes, por que não canto aquele louvor que eu acho bonito? Porque aquele louvor só fala com você. E ele não adora a Deus. Tem louvores gospel que são comerciais, eles não são nem um pouquinho bíblicos, por exemplo. E nada contra quem canta. Amém? Amém. Não devia passar na prova, não tem nada a ver com o evangelho. Mas está tudo bem. E cantem, mas não tem nada a ver.
Quem está aí? E é gospel, ele fala de Deus. Amém? Quem está comigo? Eu já vou terminar sobre a liturgia, eu vou só te mostrar na Bíblia um exemplo de louvor. Abra o Apocalipse 15. Apocalipse 6. Apocalipse 5. É só para ver se vocês estão ligando. Então, às vezes também a gente confunde louvor com adoração. Geralmente a gente coloca música rápida é louvor e a música lenta é adoração. Esse não é o significado delas. Louvor fala sobre o que você está adorando. Por exemplo, quando a gente canta grande é o Senhor e muito de louvor, você está voltando para Ele. Porque dele por Ele ainda não. São louvores a Deus. Amém? O que é adoração? A raiz da palavra adoração é se prostrar. Então, no louvor pode acontecer a adoração quando a igreja se prostra, mas você pode viver uma vida em adoração espiritual, que é o quê? Viver uma vida prostrada à vontade do Senhor. Você viver em adoração. Ou quando você faz, tudo que você faz na sua vida, você faz com excelência. Você está fazendo para o louvor da glória de Deus. Vocês estão compreendendo? Então aqui nós temos, em Apocalipse 5, a partir do versículo 11, nós temos um exemplo de louvor. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões e milhões, e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizendo ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam amém, e os 24 anciões prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Quem está aí? Amém, Jesus. A gente canta tanta coisa, né? Uma coisa interessante nesses terreiros de macumba, essas coisas, que me chamou muita atenção, e eu vou reforçar aqui com vocês, é que eles não param aquela espécie de louvor deles enquanto o Espírito não se manifesta. Quem está aí? E às vezes a gente fica preso no tempo. Liturgia. A gente louvou e o Espírito se manifestou. A presença de Deus se manifesta. O que nós fazemos depois? É hora de nós entregarmos os nossos presentes. Na liturgia da forma correta, terminou o louvor, quando a presença se manifestou, agora é a hora de trazer os nossos presentes. Agora é a hora da gente honrar, trazer nossas honrarias para aquele que se manifestou. Quem está aí? Amém. Tem um detalhe, lá em Deuteronômio, acho que 16:16, está escrito: Deus falando para o povo dele: não apareçam diante de mim de mãos vazias. Se ele se manifestou, o indicado seria se não está com as mãos vazias. Não sei se seria muita infantil, mas que daí eu poderia entregar? O Espírito manifestou ali. O que eu vou entregar de No presente? momento das nossas ofertas, Uma oferta, um momento de ofertar. das nossas contribuições. Cada um sentir no seu coração como a nova aliança ensina. Seria o momento das ofertas. O Espírito se manifestou. Ninguém está com as mãos vazias. Nós entregamos nossos presentes, agora é a hora do quê? É a hora da gente sentar
porque ele vai usar o pregoeiro da noite para falar com a gente. Se ele se manifestou, ele vai falar. E daí? Amém. Essa seria a liturgia correta. E geralmente é assim no mundo das trevas. Eles vão lá, batucar lá. Por que eles batucam? Porque o melhor tipo de instrumento para se invocar um espírito são os tambores. Agora você volta uns 25 anos, 30 anos atrás, não podia bateria nas igrejas. Pastor, religiosidade, não, obra do diabo mesmo. Ele sabia que se não tivesse tambor, o Espírito não se manifestava. Tem religiosidade que pode chegar a esse ponto. Os caras são tão religiosos que se deixam ser usados pelo diabo. Pastor, mais argumentos. Salmos 150. Está comendo aí? Lê do versículo 1 ao 4. Do 4 bem destacado. Aleluia. Louvem a Deus no seu santuário. Louvem no seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão da sua grandeza. Louvem-no ao som da trombeta. Louvem-no com lira e com arco. Louvem-no com tamborins e danças. Louvem-no com instrumentos de corda com flautas. Louvem com tambores. Salmo 150. Tradução de alguém fala tambores, no verso 4. Fala bufo. Algumas traduções vão trazer tambores no verso 4. Então aqui nós já temos argumento suficiente para colocar bateria acústica na igreja. Aleluia. Os bateristas vão falar em línguas. Imagina a invocação daqueles caras que tem aqueles japonês, né? Eles têm um tambor que dá umas. Cobra essa Irmão, mas tem que bateria. tocar bem, senão você vai invocar outro tipo de espírito. Da menina dos colegas. E esse manifesta rápido, dependendo do colega. Né? Quem está aí? Hoje, nós precisamos entender que na queda do anjo, ele perdeu tudo, gente. Ele já não tem mais essas habilidades. O caminhar dele já não. Aonde ele senta, a gente viu no texto da semana passada, mas ele é coberto de bicho. Então, onde ele senta, fica bicho, ele é todo estragado, todo podre. Isso no mundo espiritual, você vê. Somente. A gente precisa começar a estudar o que tem que estudar hoje. Eu comecei, concluí na semana passada. Só que os tambores, os pífaros, Deus colocou dentro de você. O evangelista Thiago nos emprestou um aparelhinho para ouvir o coração do bebê. E hoje eu fui fazer o teste. Eu corri lá, liguei ele, fiz o teste, coloquei no meu. Tava tocando som da festa. O tambor está aqui dentro. Uma pessoa entendeu. Aleluia. Glória a Aleluia. Deus. O tambor que estava dentro de Lúcifer, Deus deu um jeito de colocar dentro de você. Você tem dúvida que enquanto você caminha, você louva ao Senhor? Coloca a mão no seu coração, você vai ver que tem um tambor aí dentro. E os pífaros, os instrumentos sopro, pastor, vou continuar no Salmo. Verso 5: Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos altissonantes, tudo quanto tem fôlego. Que é o Louve ao símbolo. Senhor. Olha o instrumento de sopro aí. Aleluia. É, Duas pessoas entenderam. glórias a Deus. Que massa, né? Aonde você vai, o nome do Senhor é louvado.
Aonde você vai, a presença de Deus pode se manifestar. Não é o lugar consagrado só que Deus vai se manifestar. Onde nós estivermos, invocarmos o nome do Senhor, aí Ele vai se manifestar. Se tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei com eles. Amém. Pastor, na igreja eu sinto paz. Em casa, na tribulação, comece a invocar o nome do Senhor na sua casa. Ele vai aparecer lá. Pastor, como que eu sei se a presença de Deus se manifestou? Deus não é muito silencioso. Ele costuma ser um pouco espalhafatoso quando ele se manifesta. Segundo as crônicas, é que às vezes nós levantamos altares para Deus na igreja e altares para Baal em casa. Aí não acontece. capítulo 5. Quem está comigo? Segundo as crônicas, capítulo 5, verso 11. E sucedeu que saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram, sem respeitarem os seus turnos. E os levitas, que eram cantores, olha o detalhe. Mano, para de chamar o ministério do louvor de levita. Os levitas que eram cantores. Tinha alguns levitas que eram cantores. Não eram todos os levitas que eram cantores. Entende? Conseguiu aprender? Sim. Nem todo que canta ou toca é levita. Mas alguns levitas, o que são levitas? São os descendentes de Levi, filho de Jacó, Israel. Quem está comigo? Amém. Então, alguns levitas eram cantores, olha. E os levitas que eram cantores. Os melhores cantores e músicos do Antigo Testamento eram da tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. Eu não lembro o número certo agora, mas se não me engano, Davi, do zero, sozinho, criou, eu acho, aproximadamente 50 instrumentos. Davi. Ele é da tribo de Judá. Inclusive, os maestros que ele vai citar aqui depois, ó, todos eles, Asaf, de Emã, de Jedutum, e seus filhos e de seus irmãos. Esses são todos da tribo de Judá. Vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé. Para o oriente do altar, ó, veja que tem todo um ritual, tem todo um cerimonial. E com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas. Olha o texto. Uniformemente. O porquê que a música, o louvor através da música invocam o Espírito de Deus? Porque a música ela é fundamentada em 3 fases. Quais são elas, músicas? Música. Quais são, qual é o tripé da música? Você tem harmonia, ritmo, melodia e harmonia. Melodia, ritmo e harmonia. Na próxima vez que eu perguntar isso, os músicos não souberem, vão ser excluídos do ministério. A música é fundamentada em 3 pilares: harmonia, melodia e ritmo, que envolve as 3 partes do ser: corpo, alma e espírito. Por isso que ela invoca os espíritos, porque ela envolve as 3 partes do nosso ser. A partir de hoje você vai começar a dar mais valor, né, irmão, na hora do louvor. Não vai ficar ali olhando para as paredes, vai levantar a mão, você vai fazer alguma coisa para Jesus. Amém? Interessante ali que a gente precisa ler o texto. Que aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas, não dá para subir aqui despreparado. Mas
a gente é bonzinho, de igreja, não quer falar a verdade do irmão, não quer magoar, isso é muito. Pastor, você está querendo limitar quem vai adorar? Não, quem vai adorar não. Qualquer um que entrar aqui dentro pode adorar o Senhor. Mas cantar, tocar, tem que estar preparado. Caramba, cara. Porque pode acontecer do Espírito não se manifestar porque tem alguém despreparado. Não está tocando uniformemente. Ou não está cantando uniformemente. Hoje eu estava estudando e lembrando esses princípios aqui. Eu falei, opa, eu preciso rever algumas coisas. De mim mesmo. Principalmente não quer dizer tocar em todo mundo. Sim, precisa estar para tocar todo mundo. Mas principalmente ser todo mundo na mesma unidade, talvez, na mesma comunhão, pensamento. Não, uniformemente como ritmo, harmonia e melodia. De forma sincrada. Exatamente sincronizada. Porque, na verdade, é a convocação do Espírito, né? Aí, às vezes, a gente vê até mesmo no ministério de louvor, estão tocando uniformemente e a presença não é. Aí são outros elementos. Aí tem a ver com a intenção do coração, com o vida espiritual, porque, por exemplo, a gente pode tocar uniformemente, cada um tocando por conta do seu ego. Ele não está louvando a Deus, ele está louvando ele mesmo. Ele está tocando porque ele quer ser elogiado depois. Ele quer que alguém note ele. Entendeu? Então aí são outros elementos. Não é louvor, é reconhecimento, né? Mas existe a importância de estar exatamente sincronizado, fazendo como precisa ser feito. Também. Quem está aí? E cantavam para fazerem ouvir uma só voz. Imagina os Vários cantando para que quem ouvisse uma só voz. Bem dizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Ali havia adoração, né? Aleluia. Isso seria já adoração por causa da Quando Deus se manifesta, você sente a nuvem. Eu já falei várias vezes aqui. A gente está aqui em cima, você sabe disso. Às vezes a gente está louvando, você vê 100 pessoas cantando, mas a gente na frente ouve 1000 pessoas cantando. Porque os anjos do Senhor que acampam ao nosso redor estão aqui também. E quando a igreja entra em adoração e a presença se manifesta, esses anjos não vão ficar sem adorar. A gente já participou de culto aqui que pareciam 1000 pessoas cantando. E aqui não cabe mais de 250. É uma espécie de enxurrada, sabe quando fica perto da cachoeira? Com uma voz de muitas Não águas. tem espaço, né? Muito lindo. O mundo, lembra que eu falei lá no primeiro dia, o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Tá dentro. Quando nós cantamos uniformemente, a presença de Deus se manifesta. A glória de Deus desce. E nós precisamos reforçar isso ano após ano, porque tem muitos lugares que isso não tem mais. Coloca o playback, irmão, se eu errar, o irmão não perdoa. O irmão pode até perdoar, mas a presença de Deus não vem. Caramba, hein? É forte. Gênesis capítulo 1. Fato. É, Jesus. Gênesis. Vamos começar? Cascavel, hein? Mudou um pouco, né? Vamos começar. Você fala, estou terminando a introdução, né? Agora quase uma hora, vamos começar. Vamos começar agora. No princípio criou Deus os céus e a terra. Isso aqui já vencemos, tá bem? 4 semanas estudando e tem uma hora que tem que acabar, né?
O que vem depois da terra? O que vem depois do versículo 1? No final. E a terra tornou-se sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Lembra que eu falei das trevas na semana passada? Então recorda aí, hoje nós vamos entrar com o outro ponto. Versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. O que são as trevas? Ausência de luz. O que são as trevas? A ausência da treva? Meu Deus. Quem estava aqui semana passada? Amém? O que são as trevas? A ausência de Treva Deus. é o lugar que Deus se recolheu. Olhe para cá então. É a nota bem grande na tua anotação aí para você nunca mais esquecer. Essas trevas aqui nós estamos falando de ausência de luz. Essas trevas são aqueles anjos que eram anjos de luz e que caíram. Abre lá, João capítulo 1. Já conseguiu perceber que existe um contraste entre João 1 e Gênesis 1, né? Então, eles estão na Bíblia para ser observados juntos. Não, começa a cantar um hino aí, porque eu já estou balançando aqui. Quem está aí? João 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida Para a luz dos homens. E a luz resplandece aonde? Nas trevas. E as trevas não Prevalecem contra ela. compreenderam. Se na tua tradução não está compreendendo, puxa uma setinha na palavra e escreve: compreender. Escuridão tem poder de compreensão? Por que essas trevas têm poder de compreensão? Porque são os anjos caídos. Quem está aí? Você conseguiu compreender isso? Então volta para o Gênesis 1. Te aconselho a não perder o jogo. Vai ficar mais rápido. Na minha Bíblia, como é que é? João está tendo a revelação de Gênesis e está escrevendo o seu evangelho. Muito louco. Você conseguiu compreender sobre essas trevas, sobre a face do abismo? Então, as trevas querem dizer os anjos caídos? Os anjos caídos. O abismo é onde eles estão. Nesse período aqui. Por que essas trevas são chamadas, são os anjos caídos? Qual é a nossa base? Qual? Qual é a nossa base para afirmar que essas trevas não são escuridão, mas são os anjos caídos? João 1, versículo 5, porque as trevas têm poder de compreensão, então elas têm personalidade, então elas são espíritos. Fiquei um pouco confuso ainda, mas Então elas espero são que eu aprenda. os anjos, por ter esse poder de compreensão. Se fosse só escuro, Aí está apagou escrito a luz. compreensão? João 1, 5, pelo poder de compreensão. Quem está comigo? Amém? Está em Gênesis 1? Sim. Verso 3. E disse Deus: haja Luz. haja Luz. e houve. Luz. Se as trevas são anjos caídos, o que é a luz? Os anjos que não caíram. Gostei do seu ponto de vista.
Tô de parabéns, né, por ter tentado. Volta lá pro João. Eu vou ler todo o texto de novo só para ficar explicando. Vamos lá? Quem está em João 1? Amém. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava Com Deus. e o Verbo Era era. Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada que foi feito se fez. De quem está falando? Jesus. Nele estava a vida, e a vida era. A luz resplandecente nas trevas. Então aí, Amém. Então Jesus se as trevas são os anjos caídos. são os anjos caídos, o que é a luz? Jesus. Cristo. Cristo, né? Ele é só Cristo. Sol da justiça. Então, isso. É? É verdade. Escondida, terra sem forma e vazia. João capítulo 8. Foi nessa parte que Deus criou o corpo de Deus, de Jesus? Não, o corpo dele já estava criado. Eu estava criado, né? Aqui é a primeira vez que o Filho se manifesta. Lembra que ele era um mistério oculto em Deus? Sim. Ele era um mistério oculto em Deus. Então aqui é a primeira vez que Deus chama ele. Haja luz. Nossa. E a luz resplandece nas trevas. As trevas não compreenderam, porque quem é esse? A gente não conhecia. Caramba, o simples fato da tradução faz pensar tanto, né? Quem está em João 8? Bem, Está no versículo 1? Não, não tem nada a ver. É o versículo 12. ó. Muita gente empolga, né, cara? Aí é. Isso que eu falo. Versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou A luz do mundo, quem me segue, de modo algum andará em trevas, mas terá. luz da vida. Quem está aí? Amém. Engraçado que a gente passou uma coisa bem parecida agora e chegou a ser bem engraçado de fato, cara. Tem um apagão lá embaixo de onde a gente vem, né? A gente vem na altura e embaixo assim, bem escuro e tipo, você não vê literalmente nada. Na parte alta luz, da outra parte alta luz. E no meio um abismo bem. E daí na hora que tinha um carro na frente assim, e acendeu a luz, cara, você chega a ser engraçado, porque mesmo que você saiba onde é, que se passa todo dia, fica totalmente sem compreensão alguma, você não faz ideia de onde você tá, se apagar a luz. Tipo assim, obviamente, né? É pleno assim, escuro. Achei muito engraçado você falando assim, comecei a pensar. Hoje agora a gente vindo por pouco, né? Vamos lá em 1 João, Vamos lá. capítulo 1. Primeira João? Primeira carta de João. Final da Bíblia para frente, Apocalipse, Judas e as cartas de João. Não, mas é primeira João, né? João 8:12. Quem está comigo? Vem? Amém. Primeira carta de João, está no versículo 5. 1 João, capítulo 1, verso 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus, e não há nele trevas nenhuma. Né? Se fosse treva, como escuridão, seria no singular.
São trevas nenhumas, no plural, porque são vários espíritos de anjos caídos. Se dissermos que temos comunhão com Ele, comunhão com quem? Jesus, Cristo. Se dissermos que temos comunhão com Deus, então aí, Amém. e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Então aí, Amém. primeiro, não dá para ter comunhão com Deus e andar em trevas. Mas a evidência de estar na luz é ter comunhão uns com os outros. Amém. Legal. E daí? É por isso que o Evangelho é insistente em dizer, porque Deus te perdoou, perdoe uns aos outros, para que vocês possam viver em comunhão. Quem está aí? Mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Olha o detalhe. Ele não está dizendo que quem anda na luz não tem pecado. Porque se ele estivesse dizendo isso, nenhum de nós está na luz. E da mesma forma que Deus falou para Abraão contar as estrelas, eu te falo, quantos pecados que você fez hoje? Ou que você fez durante o mês? Pode contar? Não pode contar, não tem problema. Quem está aí? Amém. Só que qual que é a diferença? Nós estamos aqui porque não temos pecado? Não. Nós dizemos que somos discípulos de Jesus porque não temos pecado? Então, o que faz nós falarmos que somos cristãos? Somos pecadores confessos. Quem está aí? Nós confessamos os nossos pecados. Olha o texto. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não a verdade em nós. Então não posso dizer que não tem pecado, senão a verdade não está em mim. Por que Jesus viria para morrer pelos nossos pecados se eu não tiver pecado, se eu não tiver problema com isso? O que nós precisamos entender é que Jesus derramou o seu sangue para pagar o preço dos pecados que nós cometemos no passado e que ainda vamos cometer. Exato. O que precisa ser diário na vida do cristão? Versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Não tem como Ele te perdoar do pecado se você disser, eu não tenho pecado. Quem está aí? Amém. Você vai perceber, hoje está cada vez mais mudando isso, mas em muitos tipos de religião, você olha para aquelas pessoas, elas têm toda uma postura, uma roupa específica, e cada religião tem um tipo de costume nas vestes, por exemplo. Tem toda aquela roupagem e tal, isso você olha, ele é um santo, mas ele não tem comunhão com Deus. Não tem comunhão nenhuma com Deus. Por quê? Ele não confessa pecado. Ele se diz o Santíssimo, o Santo. Isso é em catolicismo, na igreja evangélica. Então, por que em muitos lugares os cultos são frios? Porque é cheio de crente que bate no peito e diz, eu não sou pecador. E eles não têm comunhão com Deus, não têm intimidade com Deus. É uma experiência minha, eu sei que muitos já tiveram essa experiência. Sabe quando eu recebi o batismo do Espírito Santo? Não foi no culto onde eu tinha acertado o mês inteiro.
eu estava com meu ego religioso assim. Eu fui num culto e naquele culto eu disse, Senhor, se o Senhor não se revelar na minha vida de uma forma sobrenatural, nesse culto eu vou parar. Porque eu não consigo ter fé para isso. Eu estou extremamente sujo, eu sou pecador, eu sou sujo. Eu não me sinto digno de estar na sua presença, porque eu tinha a mentalidade antiga. Eu falei, se eu não tenho um encontro sobrenatural com o Senhor hoje, quando eu voltar, eu largo tudo, vou tocar minha vida assim no Senhor. Porque na minha mentalidade, naquele período, eu não sou digno, eu estou totalmente sujo. Foi ali que a graça dele abriu a minha vida. Aleluia. Muitas pessoas que passam anos dentro da igreja e nunca recebem o batismo do Espírito Santo. E qual é o conselho? Faz campanha de madrugada, jejua, vigia, fica certinho para o Espírito Santo vir. Não vai vir. Se você não confessar o pecado, você não vai ter intimidade com Deus. E o problema não está em jejuar, orar, não dar madrugada, não vai nada. Faça isso. Como um cristão tem que fazer. Mas nunca faça no sentido de vou recarregar minha bateria espiritual. Vou ganhar crédito com Deus, né? O pessoal ora. Senhor, você tem crédito? Você nunca teve. Deixa eu te dizer, você nunca teve crédito com Deus. Se você entrar pelo caminho do método, você volta para o velho caminho, que é a lei da linearidade. Pode entrar no poder sobre a questão da fraqueza. O poder de Deus é a presença. Paulo estava orando, pedindo para o Senhor, me cura, me cura. O Senhor falou, minha graça te basta. Por mais as suas fraquezas, as suas vulnerabilidades, a minha graça te basta. E o meu poder vai se aperfeiçoar nisso. Sua fraqueza. Aí é uma questão, né? Que é o espinho na carne. Não era uma doença. Como alguns dizem. Quem está aí? Amém. O que é andar em trevas e o que é andar na luz? Mas me diz. Aí entra talvez Gálatas 5. Ou na carne, no espírito, não sei. Andar na luz fala de não ter nada a esconder. Tem alguma coisa na sua vida que você precisa esconder de alguém? Você está em trevas. Por exemplo, quando o jovem está interessado em alguém, começa a namorar, mas não, tem que ser escondido. Esse namoro já nasceu em trevas. Não é de Deus. Pastor, estou orando, eu quero para ser de Deus, mas estou namorando já escondido. Não. Está nas trevas, não é de Deus. Pastor, estou orando, mas eu quero já dar os beijos. Escondido. Está nas trevas. E daí? Pastor, sou casado, minha esposa não tem acesso a senha do meu celular. Você está em trevas porque você está escondendo coisa. Quem está aí? Pastor, sou casado, minha esposa não sabe quanto eu ganho. Está em trevas. Ah, mas era muito gastadeira. Aí você tem que executar ela. E disciplinar. Executar no sentido de disciplinar. Quem está aí? Uma vez eu vou contar uma história para vocês. Não é que você. Hoje não. Uma vez, olha a madurista. Meu patrão estava em trevas com a esposa dele. Por quê? Começa assim. A esposa não sabe quanto o cara ganha. Daí o cara fala para a esposa, eu ganho 2,5, ele ganha 3.500, ele gasta em zona. Como que ela vai saber? Mas o meu patrão foi muito perto. Ele passou o hotel no cartão de crédito. A fatura chegou, quem pegou? A esposa. Estava em trevas, agora veio para a luz. Ele não é crente nada. Quem está aí?
mas estava tentando esconder coisa. E se a esposa dele nunca pegasse aquela fatura, talvez ia estar até hoje em trevas. Então, você quer saber se alguma coisa é de Deus, não precisa nem orar. Pode vir a público? Não, pastor, não pode, já está em trevas. Se tem alguma tendência, em trevas. Uma coisa é dizer, as trevas também tem perna curta. Foi uma mentira. Quem está aí? Está conseguindo compreender? Amém. Pastor, tu quer dizer que eu posso sair pecando? Não é que você pode sair pecando, você tem. Amém? Nós somos pecadores confessos. Gálatas 5, que o pastor Tiago citou, fala exatamente sobre isso, sobre a guerra entre a carne e o espírito, entre as obras da carne e as obras do espírito. Existe uma guerra diariamente, enquanto você está respirando constante, dentro de nós, sobre do espírito contra os desejos da carne. Lembra que eu falei na pregação da primeira carta de João? São 613 leis, 365 proibitivas, 248, 49 indicativas. Você vai fazer tal coisa. Quem sabe os 10 mandamentos importantes? Não sabe. Mas quem sabe? O Espírito Santo, que é dentro de nós. E quando você erra, ele já falou, filho, não é esse o caminho. Nesse ponto de confessar os pecados, a Igreja Católica está à frente de nós. Eu não sei como que é nos dias de hoje. E a única coisa que eu sei também é do que eu vi dos filmes lá, daquele Didi lá, que tinha o confessionário lá. Mas eles têm por costume, o padre fica lá e as pessoas vão lá para se confessar. Nesse ponto eles são mais certos que nós. Porque aqui na igreja, vamos supor, se eu confessar para você hoje que eu estou em adultério, você vê semana que vem? Vocês vão me enforcar, vocês vão me crucificar. Ou vamos falar para a Polina fazer isso. Ela já vai fazer isso. Boa. Mas eu estou falando que nós, como igreja, nós não temos liberdade, nós não temos um lugar seguro para confessar o nosso pecado. Todo mundo tem que ser santo, porque para tomar ceia tem que ser digno. Interpretação totalmente errada. Eu estou dando um exemplo, mas é qualquer pecado. A gente não encontra muitas das vezes um lugar seguro para confessar. Pastor, mas se eu confessar, eu vou ficar com vergonha. É exatamente esse sentimento que você tem que ter. E na próxima vez que você for errar naquilo, você vai lembrar da vergonha que você passou quando estava confessando. Pastor, todo pecado eu tenho que confessar publicamente? Não, só aquilo que atinge de forma pública. Eu, por exemplo, como um ministro do Senhor, se eu fizer um erro que afeta ou que ofende a toda a igreja, eu tenho que confessar diante de toda a igreja. Amém? Existem pecados que a gente confessa para Deus. Existem pecados que vai confessar para uma pessoa específica. Ô irmão, eu fiz tal coisa, eu te prejudiquei. Me perdoa. Porque você está passivo, você pode errar. A Bíblia fala, ireis e não pequeis. O que é irar e não pecar? Você pode se irar com seu esposo, com a sua esposa, com um amigo. O que é não pecar? É você nunca pedir perdão. Aí você está no pecado. Porque errar, mano, nós somos seres humanos ainda. Por mais que nascemos do Espírito, ainda somos humanos. Ah, pastor, eu errei com alguém. Você precisa pedir perdão. O seu nível de maturidade espiritual não se mede se você nunca erra. Se mede na sua disposição de pedir perdão a alguém. Com quem você errou, com quem você falhou. Quem está compreendendo? Sim. Agora, quando a gente confessa, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Ele é fiel, Ele já pagou o preço. Ele precisa que a gente confesse. Quem está aí? Na verdade, assim, esse confessar, eu olho para Isaías, lá no capítulo 6, ele detalhou o pecado. Às vezes a gente sabe um pecado doméstico, por exemplo,
né? Um pecado doméstico, aquilo que você sabe que é errado, você está praticando, você chega dentro do Senhor, Senhor, perdoa meus pecados. Não é isso não é confissão, não é confissão. Chegar igual Isaías falou, Senhor, meus lábios estão impuros, né? Ele confessou ali diante, aí foi onde o Senhor foi com misericórdia e mandou o anjo pegar a brasa, voltar e tocar nos seus lábios e ser purificado. Eu acho que esse é o verdadeiro confissão. E eu assim, já vi durante a minha vida, e já ouvi histórias de, por exemplo, em reuniões de obreiro, levantar um pastor lá e dizer: eu estou em pecado, eu adulterei, eu traí minha esposa, os irmãos orarem, estou arrependido e tal, os irmãos orarem, Deus restabelecer, restaurar casamento, restaurar ministério e tudo mais. Só que eu, particularmente, nunca vi, por exemplo, alguém vir confessar e dizer: eu sou invejoso. Nunca vi. Eu sou vaidoso, eu sou orgulhoso. Nunca vi. E essas coisas, eu fiquei conversinha tramando coisa com outro irmão. Fiquei com conversinha, montando coisa ali para levar outras pessoas a pensar mal daquele irmão também, ou de fazer alguma coisa mal para ele. As dissensões. O apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios 3 que isso quer dizer que vocês são carnais, vocês são imaturos na fé, vocês estão se alimentando de leite. Isso é imaturidade. A sétima coisa, né? Levantar a voz para todo mundo. Quem está compreendendo? Amém. Então nós precisamos confessar o nosso pecado. Imagina você chegar para Deus que é santo e dizer: Senhor, eu estou em pecado, eu sou invejoso, não consigo ver o irmão de roupa nova que eu fico com inveja, não consigo ver meu irmão conquistar nada material, eu fico com inveja. Senhor, eu sou pecador, eu sou invejoso. Lógico, se você tem noção da santidade de Deus, você vai ficar com vergonha. Mas na próxima vez que esse sentimento vir sondar o teu coração, você vai lembrar da vergonha. Não vou chegar diante de Deus de novo e falar que eu sou invejoso. Já falei uma vez, eu vou me esforçar. Não. Se o pecado é público, por exemplo, alguém dá um piti aqui, dá um tapa na cara de alguém no meio de todo mundo. Você precisa pedir perdão para todo mundo, porque você ofendeu a todo mundo. Agora, você se desentendeu com alguém no particular. Você pode pedir primeiro a Deus, depois você vai à pessoa também. Inclusive, segundo o que Jesus falou nos evangelhos, não é nem que entregar a oferta, Deus nem vai receber. Se você tem alguma coisa com o teu irmão, deixa a sua oferta, vá até ele, peça perdão e depois ele entrega. Deu para entender? Por exemplo, eu já fui líder de jovens e fui criado na igreja, mas já vi muitas coisas. Por exemplo, um casal de namorados caiu com fornicação. Isso não ficou público, foi entre os pais e o pastor. O que fazem, geralmente? Então separam a casa, geralmente casa. Casou, não ficou público, resolveu. Não precisa alarmar e escandalizar todos os irmãos da igreja. Agora, essa fornicação teve um fruto, teve uma gravidez, não dá para esconder de ninguém, se tornou público. Então, o correto é a pessoa vir e confessar diante de toda a comunidade de fé. Quem está aí? Então, vigília. Se eu descobrir, eu falo: pastor, tem que chamar aquele casalzinho lá para na frente e confessar. E pedir perdão para a igreja. Acho que é mais barato não errar, né? Quem está aí? Conseguiu compreender? Sim. Se dissermos que não pecamos, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. O Evangelho trata sobre todos os pecados instituídos estão da glória de Deus. Aí você chega e fala: eu não tenho pecado. Está fazendo Deus mentiroso. Está fazendo Jesus do bobo alegre. Ele veio, se entregou, morreu, derramou o sangue dele e ninguém tem pecado. Quem está aí?
Mais para frente no Evangelho nós vamos entrar detalhado sobre a diferença entre pecado, natureza, e pecados, atos. Aí a gente aborda também transgressão e iniquidade. Amém? Mais para frente. Conseguiu compreender que eu te trouxe aqui só para diferenciar o que é luz e o que é trevas. Vamos continuar? João capítulo 3, versículo 16. O que está escrito? É o nosso versículo principal para o evangelismo, né? Quem já parou para ler depois disso? Quem está comigo? João 3,16. Mais alguém está comigo? Amém? Quando você fala amém, você está me comunicando. Achei, pastor, já estou lá na página. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém. Quem está aí? Aleluia. Deus não enviou o Filho dele para condenar todo mundo. Ele enviou o Filho dele porque ele queria salvar todo mundo. O julgamento é aos homens que fazem na religião, então? O julgamento é aos homens que fazem na religião, então? Ah, porque... A religião é julgasse. algo criado pelos homens, né? Nunca foi propósito de Deus, nem de Cristo criar uma religião. Eu não sei se misturaria. Se for, se não for também é outra situação. Quando diz o julgar é julgar todos os atos, né? Mas no caso, quando Cristo veio, foi só para salvar. E o julgamento vai ficar para aqueles que não simplesmente não. O que ele vai dizer só quem crer. Olha lá, versículo 18. Quem crê nele não é condenado. Vamos ver aqui. Mas quem não crê já está condenado. Aqui está julgado, mas enfim. Porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O que é condenação? Não estar salvo. Não crer. Aqui a Bíblia vai trazer algumas coisas interessantes, porque a gente fica repetindo umas coisas por costume evangélico. Mas, por exemplo, o que é vida eterna? Viver para sempre, geralmente, as pessoas falam. Ou eterno não tem começo, não tem fim. Mas o que é vida eterna? Jesus vai dizer, João 17,3, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e ao Filho a quem enviaste. Então, vida eterna, na perspectiva de Jesus, é conhecer a Deus, conhecer o Filho. Agora, eu acho que, não sei se é João 5 ou 6, ele também vai fazer uma afirmação, porque a obra de Deus é essa. O que é a obra de Deus? Algumas pessoas assimilam: pregar, cantar, servir na igreja. Mas a obra de Deus escrita por João, a obra de Deus é essa, que creio naquele que me enviou. Quem está aí? Agora o versículo 19 vai dizer: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem está aí? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Odeia. Quem está aí? Um detalhe muito interessante que você vai perceber por toda a escritura, mais para frente a gente aborda isso: a árvore proibida não era do erro e do acerto, era do bem Do mal. do mal. Provérbios capítulo 15, verso 3: os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem faz certo e errado? Não, contemplando os bons e os maus. O que o texto está dizendo? Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. O que faz alguém se converter a Jesus? A vir para a luz. Exatamente para ele ouvir Jesus que as suas obras estão reprovadas. É alguém que reconhece que as suas obras são más.
Então nós nos achegamos a Jesus, nos achegamos à luz, porque a luz resplandece nas trevas. Então vai mostrar, vai ficar visível, notável para todo mundo que as nossas obras são más. Quem está aí? Mas, Olha que interessante. A condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram. Então a condenação é: a luz veio, mas os homens continuaram amando as trevas. Quem está aí? Condenação basicamente é amar as trevas, amar as coisas erradas com o coração mau. Tem muito crente em trevas, que às vezes faz tudo certinho, mas o coração é mau. Quem está aí? Amém. Vou pegar na classe mais alta. Tem muito pastor que se veste como pastor, fala como pastor, prega como pastor, mas ele está doido para pegar as ovelhas do pastor colega dele, de ministério. Coração mau. Que ele não tem capacidade evangelística de ganhar almas, aí ele quer a ovelha do outro. Eu não estou falando de outras cidades. Na nossa cidade, por sinal, não tem cascavel. Os pastores de cascavel são tudo venenosos. Outros não, né? A maioria. Irmão, experimente visitar uma outra igreja para você ver. Pensa nos pastores carinhosos que tem nessa cidade. Você fica constrangido. Eu fui uma vez num retiro, pensa que o pastor só faltando pegar no colo. Mas fala, mano, vai pra lá, vai ganhar alma. Sabe qual que é a questão? Está cheia a igreja dos caras. Mas não é de pessoas que se convertem. É de crente de outras igrejas. Aqui, aquele pastor não dava atenção. Cara. Daí é até engraçado. Às vezes você vai ver uma história de uma igreja, você olha, esse irmão aqui era da outra igreja, agora está tocando água aquela. Geralmente você consegue notar isso dos tributos, assim, músico ou a obreira. Esse irmão aqui já congregou com nós. Só que até mês passado ele estava na igreja do fulano, agora já está na outra. E é só os crentes trocando o pastor. Aí o pastor dá uma assistência para ele, uma atenção para ele, 3, 6 meses. Daí já começa a isolar ele, está chegando os outros dizimistas, né? O faturamento está aumentando. Aí ele começa a dar atenção para os novos. Daí os outros ficam, não, sai daqui, eu vou lá para outra coisa. Quem está aí? Tem cara de certo, discurso de certo, mas tem coração mal. Porque se eu tiro a ovelha do outro, vai desestabilizar ele emocionalmente, vai colocar a culpa neles. Nossa, será que eu fiz alguma coisa de errado para o irmão? E tem um monte de pastor aí se desgastando, gastando a sua vida no que nem tinha que gastar, com medo de perder a ovelha. E daí? Irmãos, se depender de eu ir fazer uma visita para você ficar na igreja. Eu estou meio que na live de Jesus. Se alguém quiser vir após mim, sim. Pastor, não gostei do que você pregou. Não quer isso aí também? Olha, não estou preocupado com o número aqui na terça-feira. Amém? Você vir, você está no conselho, alguma coisa, vem pedir. Ter a minha disposição. Aí não espere que eu vou lá. Ô irmão, você sumiu, e lá na tua casa você não apareceu mais. Não estou dizendo que é errado, só estou dizendo que eu não faço. Amém? Até porque eu acho que não tem nem passando para isso. Eu vou lá na tua casa e não vou nem ter o que falar, não estou mentindo que eu sou. Tá? É nóis, né, mano? Isso é a situação. E isso aí, Deus te chamou para isso. Vai me fazer.
É nóis, né, mano? Quem tá aí? A não ser que Deus fale comigo. Esse te digo de mim mesmo. Mas já aconteceu. De ter necessidade de visitar a irmã, eu falar, eu vou, Deus. Deus não vai não. Te chamei para isso. Quem te visita? Quando você pretende visita para não servir? Então, por que as pessoas têm que entender isso? Agora, por quem que você visita? Enfermo, que não pode vir. Pessoas em condições de luto, por exemplo. Está carente, vai casar. Pastor, é casado, vai fazer a terapia de casal, então, porque vocês estão meio ruim. Resolve as carências. Minha esposa, nós também somos assim. Bem resolvido. Já tem até fruto. Fala de boca cheia. Uau! Eita aí. Amém? Igreja vai para resolver essas carências. Carência é resolução momentânea. Aqui nós tratamos soluções eternas. Quem está aí? A igreja trata soluções eternas, não carências momentâneas. Mas eu precisava de alguém para falar. Uma vez, contrata ali uma consultoria com o grupo de Fábio. Uma vez um jovem veio falando, falei, cara, eu olhei para ele e falei, eu tenho um conselho para te dar. Espiritualmente, busque a Deus. Olhe para Deus, pare de olhar para essa circunstância que não está dando certo. Falei, o resto, tudo que você me falou, você tem que procurar um profissional, porque eu não tenho que te falar. Porque era problema psicológico. Falei, o espiritual é fácil. Oração, leitura bíblica e congregar. Agora, psicológico, problema de alma, psicólogo. Aí ele sai da igreja. Não sei porquê. Geralmente, quando alguém conversa uma coisa assim comigo, eu tenho que sair da igreja. Quem tá aí? Por que eu estou falando isso, né? Pronto, estou trazendo para a luz. Eu não sei o que viver em trevas, né? Eu sei viver em trevas. Então, de vez em quando, aqui nas terça-feiras, eu abro meu coração e falo algumas coisas. Abre lá em Apocalipse capítulo 1. Irmão, daqui até o final do ano, uma coisa que você não pode ser é crente mimizento. Os mimizentos, geralmente, ou eles param de vir, ou eles até o final eles são transformados. Teve gente que veio no primeiro dia do nosso estudo, daí eu falei que tinha que trazer Bíblia, porque afinal você veio no estudo bíblico, né? Já não veio mais. Não estou preocupado. Seus caretas. Você diz para não abrir Bíblia, não olhar, conferir os textos, anotar, você está perdendo seu tempo. Está mostrando muito desinteresse das coisas. Quem está aí? Apocalipse capítulo 1, o versículo 16. E na sua destra as sete estrelas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada aguda de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Quem está aí? A luz que Cristo é não é claridade, como a claridade do sol. O sol, lembra que vai ser lá no quarto dia? Então não é que Deus falou, haja a luz e apareceu a luz cósmica antes do sol. Quem está comigo? Então, nós estamos aqui vendo que a luz é a luz de Cristo. Quem está aí? Volta lá para o Gênesis 1 para nós encerrar. Introdução, mas aí semana que vem termina.
estava lembrando que na semana passada a gente falou de Lúcifer, sobre trocar o ouro, abrir mão do ouro pela cobertura e tudo mais. E ano passado, mais ou menos nessa altura, eu falei que a gente ia ministrar uma imersão sobre finanças. Pastor, você vai fazer? Não. Não vou fazer. Tirei da cabeça. Por quê? Porque tem pessoas que não sabem diferenciar um pastor de um treinador financeiro. A gente está dando um treinamento financeiro. Aí, às vezes, eu vou citar coisas que é comum no meio das finanças pessoais das pessoas, as pessoas vão falar, estou dando dinheiro. Ou coisas assim, o pastor me magoou. Não, ele era um coach financeiro te dando treinamento. Mas eu sei que a maioria não. Mas eu sei que existem pessoas que têm uma mentalidade bem fechada, que dependendo do que você falar, ela vai ficar magoada, me ofendeu, não sei o quê. Então, eu não vou fazer. Amém? Se você precisar de alguma instrução, alguma coisa, e você quiser me pedir algum conselho financeiro, eu estou à disposição de forma individual, te aconselho do meu ponto de vista, porque nas finanças não tem coisa, só isso aqui é o certo. Cada um tem a sua vida, a sua filosofia de vida. Pastor, mas eu quero aprender sobre finanças. Anota aí, procura o canal do Primo Pobre no YouTube. Eduardo Eder. Comece assistindo o podcast dele no Hub, no Flow, e tudo que ele falar lá eu assino embaixo. Né? Porque o que ele fala é mais ou menos a minha perspectiva do que eu entendo de finanças. Ele fala de finanças para pobre. Você vai lá no Primo Rico, ele fala de finanças para quem tem milhões. Né? Não vai dar para você entender muita coisa. Então vai lá no canal do Primo Pobre, procura os podcasts dele, e aprende com ele. O que ele falar eu assino embaixo, mas eu particularmente ministrar sobre finanças não. Administração que está na palavra, o específico da palavra. Bem? Se você precisar de um conselho e quiser achar que eu tenho alguma coisa para agregar, eu estou à disposição. Quem está aí? Amém. Gênesis 1, versículo 4. E viu Deus que era boa a luz. Lógico, a luz é Cristo. Quem está aí? E fez Deus separação de luz e trevas. A primeira coisa que o Cristo faz na nossa vida é separar a luz das trevas. Quem está aí? Tira o coração de pedra, como diz Ezequiel, e coloca o coração de carne. Amém? Amém. E Deus disse, e Deus chamou a luz dia. Então, o nome de Cristo não é luz. Luz é o que ele é, que ele resplandece. No primeiro nome de Cristo na Bíblia é dia. E Deus chamou a luz dia. E as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o primeiro. Engraçado que o dia está com letra maiúscula ali. O dia está com letra maiúscula. Na Bíblia de quem que o dia está com letra maiúscula? Se não está, isso aí coloca letra maiúscula. É tradução. Noite também. Por quê? Porque é nome próprio. Pastor, a minha tradução não está com letra maiúscula, é por questão de tradução. Muito provavelmente a tua tradução é um pouco mais recente. Então, quem foi traduzir não viu o sentido em colocar com letra maiúscula. Inclusive, até falar da tradução que eu uso, RCM, esse símbolo aqui, ó. RCM. Almeida Corrigida Fiel, e tem essa assinatura. Ela é a Bíblia da Sociedade Bíblica Trinitariana no Brasil. A maioria dos pastores que eu ouço falar dela, fala que é a tradução mais antiga que tem no Brasil. Então, por isso que ela ainda conserva esses letras maiúsculas, alguns pontos e tal, porque ela é a mais antiga. De quem veio traduzido para cá já foi escrevendo com letra minúscula. Tem um detalhe, essa aqui é a mesma que o pastor Thiago usa, minha esposa tem uma, a gente deu para o pastor lá quando chegou na igreja, ela era R$70 na época. Mas eu acho que divulgaram tanto, esses dias eu fui pesquisar que eu tenho uma nova, R$200. Para uma Bíblia que não tem estudo nenhum, talvez não seja vantajoso. Mas é top. Mas ela não tem estudo nenhum, não tem nenhum comentário. Mas talvez se você. A minha agora tem. Se você quer, às vezes, quero estudar a Bíblia do pastor. Comentada e riscada
Rabiscada por Thiago lá. A minha virou uma bicamente. Ei, Comentário Eita aí. rabiscado. rabiscado. Vamos lá, no texto. Então, se você for procurar, é a Bíblia, Sociedade Bíblica Trinitariana. É uma versão mais antiga, por isso que ela guarda essas traduções, porque provavelmente nos documentos mais originais era a letra maiúscula e eles traduziram com letra maiúscula. E Deus chamou a luz. Dia. Primeiro nome de Cristo na Bíblia, dia. Quem já leu 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10? Não lembro. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10 fala que todos terão que comparecer diante do tribunal de Cristo. O que é o tribunal de Cristo? O tribunal de Cristo não é para dizer quem é condenado e quem é salvo. Quem está aí? Para dar condenação aos que não são salvos é o juízo final. Uma vez você foi salvo, agora o que precisa ser julgado por você é as obras que você faz. Para saber se você cumpriu o propósito, se fez a vontade de Deus ou não. Nós vamos ver isso mais para frente em detalhes. Mas esse tribunal de Cristo é basicamente o quê? É Deus trazendo à luz tudo que você fez durante a sua vida. Ele não é a luz dos homens? Então, no tribunal de Cristo, nós vamos passar pela luz de Cristo. A nossa história vai ser passada por essa luz. E tudo vai vir à tona. Quem crê nisso? Amém. Você leu aonde? Aqui em 2 E se eu mentir para você? Ah, daí é problema seu. 1 Coríntios capítulo 3. O julgamento no juízo final, né? O julgamento é no. Julgamento para os não salvos é o juízo final. Abre parênteses, vou só ler aquele texto que eu falei para vocês ali. Versículo 1. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como os meninos em Cristo. O que é ser imaturo em Cristo? O que é ser um crente carnal? Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, pois, havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Por muito tempo a igreja ensinou que ser carnal era quem cometia pecado de imoralidade sexual, por exemplo. Mas o que Paulo está falando? O que é ser carnal? Inveja, contendas, dissensões. Não sois porventura carnais? Não andais segundo os homens? Quem está aí? Amém. Isso não quer dizer que moralidade sexual não é pecado, né? Que não é carnalidade. Só que às vezes a gente fala, eu não sou um crente carnal, eu sou um crente espiritual. Aí você é invejoso, não entender. Quem está aí? Amém. Né? Então o Evangelho faz isso. O Evangelho precisa transformar a nossa natureza. Aquilo que as pessoas não conseguem ver e que a gente consegue manipular. Eu consigo ser amigo de alguém dentro do meu coração está cheio de inveja. Eu consigo dizer que sou amigo de alguém e fazer contenda contra aquela pessoa, para tentar derrubar aquela pessoa, de alguma forma. Quem está aí? Amém. Então, as partes externas do cristão são importantes, mas as internas são tão importantes quanto. Quem está aí? Vamos para o que interessa para nós embora. Feche parênteses que eu falei lá. A partir do versículo 11. Na hora que eu falei, vamos no que interessa, o texto ali, para nós ir embora, eu esperava que os irmãos falassem, mas está tudo bem. Vocês revelaram o coração de vocês para mim. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é? Quem é o fundamento? Cristo. 1 Coríntios 3, verso 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto. Qual é?
E se alguém sobre esses fundamentos formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Não pegou. A minha tá Não pegou. Se tivesse pegado, você tinha se manifestado. Vamos ver de novo. Verso 13. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, aqui está falando do tribunal de Cristo. Na verdade, o dia a declarará. De Cristo, Jesus, que é o dia. Aí chamou Deus, a luz fez. Jesus Chamou a luz dia. Cristo declarará. Como está aí? Bem alto para nós. declaradas. O dia trará a luz. Porque todas as coisas serão expostas, reveladas, vai ser tudo trazido à luz. Nossa, então ali foi tipo de trás pra frente. Aqui está falando bem claro, né? Que é não adorar, né? Ali. Mas se está bem claro na Bíblia, por que as pessoas, não sei, como que existiu esse negócio de santo e coisa errada, de imagem, essas coisas? Boa pergunta. Pela corrupção do culto lá atrás. Lembra do que nós começamos falando sobre culto, liturgia de culto? Sobre que nós adoramos, invocamos o Espírito de Deus com o nosso louvor através da música e ele se manifesta. A religião veio corromper tudo isso. O que a religião fez? Os homens, para ter vantagem da fé dos outros, começaram a inverter o culto que nós fazíamos para Deus, para fazer o culto dos homens. O que a palavra culto significa? Serviço. Quem que faz serviço? É Deus ou nós? Nós somos feitos reis e sacerdotes. Os sacerdotes são os trabalhadores, os que servem a Deus, os que servem na adoração a Deus. Então, quando a gente vem para o culto, originalmente falando, é para oferecer nossa honra a Deus, nossos presentes a Deus. Mas isso não estava tendo muita vantagem. O que a religião fez? Isso lá nos tempos da Inquisição, da Igreja Católica. Eles começaram a colocar indulgências. Então, você quer uma bênção? Você tem que pagar. Daí que nasceu aquela questão do purgatório, por exemplo. Teu parente morreu, mas é só você vir aqui trazer um valor X, nós vamos te dar um documento, o escritório não vai nada. Nós vamos te dar um documento e daí nós vamos fazer a oração, a reza do sétimo dia e ele vai ser expurgado, vai ser salvo mesmo ele ter vivido uma vida toda errada sem crer em Jesus. Então todo mundo que ficava com dúvida sobre a salvação do ente querido que morreu, ia lá e pagava a indulgência para ter o documento da garantia da salvação do indivíduo. É que na verdade assim, naquele tempo, foi aí que nasceu a Reforma Protestante. Naquele tempo, lembra que eu expliquei que a maior parte do Evangelho ela foi anunciada de forma oral e não de forma escrita? As pessoas não tinham acesso ao Novo Testamento. Quando que foi que nasceu a Reforma Protestante com Martinho Lutero? Ele foi, eu não me lembro a cidade, e ele foi para fazer doutorado em teologia. O que era o doutorado em teologia na época? Ele ia ter acesso a ler o Novo Testamento. Porque até então ele era um monge e ele não tinha acesso. Foi daí que ele foi ler Romanos, capítulo 1, versículo 17, que fala: o justo viverá pela fé. Ele falou: opa, nós tiramos a fé da jogada. Não precisa ter fé, basta ter dinheiro para pagar as indulgências e receber o que eu quero. Quem está aí? E por daí, nisso tudo, vai se criando santo e tal, porque as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Aí por que hoje uma igreja protestante, evangélica, que faz praticamente a mesma coisa, só tirar o santo, mas ainda se paga indulgência? Porque o povo não vê. Meu Deus. Faz promessa para receber no CPD hoje, até nos dias de hoje. Por exemplo, quem assiste futebol vê muito disso. No final do campeonato, quem foi campeão, aí você vê um dom glória através de trave de joelho que ele fez a promessa.
Aí você vai puxar vídeos lá da Aparecida do Norte, lá o povo está subindo as escadas, lá, não sei o que, para pagar. Aí os crentes estão fazendo campanha, faz campanha para receber as coisas também. Então, no caso, quando eles vão e pedem, vamos supor, intercessão de Ave Maria, intercessão de outros santos, eles estão pecando contra Deus, porque está dizendo que não pode. Eles não têm fé em Cristo, eles não vão ver Então, pela fé. falando pela Pastor, você tem alguma coisa contra campanhas? Todas. Você quer fazer um propósito, por exemplo, né? Inclusive Daniel lá no capítulo 10, por exemplo, nem é jejum de Daniel, ele só fez um propósito de não comer as coisas dele. Por que eu tenho todas as coisas contra a campanha? Porque a campanha você induz, vamos supor, a campanha da prosperidade. A pessoa vai para adorar a Deus ou para buscar prosperidade? Então não é culto. Cura e libertação. As pessoas vão vir para adorar a Deus ou para receber alguma cura ou alguma libertação? É por isso que tem um monte de pessoa que vem na igreja cada 15 dias. Por quê? Porque ele não está passando nenhum problema. Por que eu vou na igreja? Ele está endemoniado. Porque as pessoas assimilam, por falta de conhecimento, elas assimilam que o culto a Deus é só quando eu preciso de algo. Meu Deus, misericórdia. Aí eu vou me esforçar, fazer uma campanha de oração para me receber um negócio. E isso é o velho caminho. O antigo caminho, que está ali no Antigo Testamento, você vai perceber: se guardares os meus mandamentos, prosperareis. Agora, no Novo Testamento, não. O apóstolo Paulo falou em Romanos, no capítulo 8, versículo lá do 31, 32, que Deus que nos salvou, pela sua graça, não nos dará também todas as outras coisas, todas as demais coisas? Por quê? Pela graça. Pastor, por que tem alguns crentes que prosperam e outros não? Todos estão debaixo da mesma graça. Mas agora a bênção, lembra que Paulo falou em Efésios capítulo 1 que nós somos abençoados com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais? Então todas as bênçãos estão disponíveis para todos os crentes. Uma coisa que eu acho assim, que eu não concordo, algumas pessoas falam que ele falou tem a graça para prosperar. Tem o favor de Deus. Todo que confessa Jesus, que é salvo pela graça, ele está debaixo da graça de Deus. Só que nem todo mundo gere a bênção de Deus da mesma forma. Já falaram para mim, pastor, você tem o dom da prosperidade. Então, cadê meus milhões? Eu tenho uma vida controladinha financeira. Que trabalho? Trabalho bastante. Quando você está dormindo 2, 3 horas da manhã, eu estou trabalhando. Nada de graça. Pastor, você concorda com as pessoas que não? Concordo. Mas é aquele cara que se destaca, tem uma prosperidade fora do normal. Exponencial. Agora eu vou tirar a chave falando isso. Porque até ir embora, lembrei de um negócio. Provérbios 28. Tem tudo a ver com o que nós falamos. Por isso que é bom ver ele muito feliz. Como a gente pode te agradar? Talvez o segredo das suas dificuldades na vida está aqui. Provérbios 28. Estava esquecendo, irmão. Olha a pérola que a gente deixar passar. Meu Deus, glória ao Senhor. Irmão, Escrevi pérola aqui. O estudo da mesa é teste de resistência. Porque se Deus vai falando, nós vamos indo. Cara, que Vem daí. Amém. Lembrando que prosperidade não é só ter dinheiro. Prosperidade fala de ter todas as áreas da vida fluindo. Amém? Amém. Olha o versículo 13. É isso aí. O que encobre as suas transgressões, circula essa palavra, nunca. Nunca? Nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, circula a palavra e deixa, alcançará a misericórdia.
Quem está aí? Por que eu sou contra a campanha? O outro que a pessoa vem cheia de pecado oculto, não confessa nada e quer receber a bênção, quer prosperar. Amém. Olha o que o provérbio está dizendo. O que cobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará Misericórdia. Aqui você vai conseguir também, a partir de tudo isso que eu falei agora no final, vai conseguir identificar aqui que realmente busca Deus e que não. Eu sei exatamente o que fazer para encher a igreja na terça-feira. Fala que quem vai vir vai ser abençoado. Faz uma promessa meio extravagante. Irmão, você vai ficar uma hora e meia aprendendo a Bíblia, mas eu vou te dar todos os códigos judaicos da prosperidade. Eu duvido se nós não vamos fazer um marketing bem feito baseado nessa pauta. Eu duvido. Vem mais gente no domingo. Nós estamos falando da prosperidade, né? Às vezes as pessoas acham que todo rico também é abençoado e próximo. Mas o versículo 6 fala, melhor a pobre que anda na prosperidade do que o de caminhos perversos também seja rico. Não precisa nem só falar que tem comida no final do dia. Tá vendo? É porque a igreja moderna está mal acostumada. As pessoas, elas não querem ver. Deixa eu fechar aqui. As pessoas, elas estão acostumadas a seguir uma programação. Marca um programa na igreja. As pessoas aí, sabe por quê? Porque elas não se comportam mais como filhas de Deus, mas como garotos de programa. Eles constituem sua fé. Eles vão de programa em programa. Eles não querem sentar à mesa, se relacionar com o pai, se relacionar com seus irmãos. Não quer fundamento. Ninguém quer ter fundamento. Os irmãos que vêm para o estudo bíblico como esse são peças raras. Nossa igreja ainda, de porcentagem, tem bastante. Mas nas igrejas por aí marca. Não vem sim. Nós precisamos analisar essas coisas. Mas a gente está marcando programa, em vez de gerar filhos de Deus, a gente está gerando garotos no programa. Por quê? Vai um pregador de fora, que me revela, que ora por cura, ora por libertação, faz sinais, maravilhas, e ainda no final tem uma repressão. Ó, uma base bem forte de tudo que você está falando, está lá em Êxodo 33. Quando Moisés fez a tenda, ele chamou a tenda de encontro com Deus. Toda a congregação queria a bênção, mas o único que chamou a tenda e ia para um encontro com Deus, um relacionamento com Deus, foi Moisés. Êxodo 33. E o povo ainda, quando teve a oportunidade de encontro com Deus, fala, não, Moisés, fala você com Deus. É isso aí. Nós queremos só o benefício. Você ouve, filtra e passa para nós. É muito trovão, é muita turbulência para falar com Deus. É muita guerra espiritual para ter intimidade e relacionamento com Deus. A gente quer só os benefícios da fé. O Senhor disse para Moisés falar com o povo que eles eram um povo de dura serviço, um povo rebelde. E daí? Concluindo, nós precisamos refletir sobre a nossa fé, sobre o que nós estamos chamando de fé. Não é o fato de você estar aqui que te faz mais crente, mas é a sua capacidade de arrepender. Arrependimento não é remorso, não é chorar. Arrependimento é aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Todos os dias nós precisamos sondar nosso coração. Terça-feira, mais do que estudar a Bíblia, eu sondo o meu coração. Falo, Senhor, qual que é o propósito de eu estar indo lá? Meu coração está limpo mesmo? Eu não estou querendo, não estou com segundas intenções? Não estou querendo ir lá agradar as pessoas? Toda terça-feira é um dia de reflexão para mim. Eu sou do meu coração, oro a Deus, aí eu vou ler os textos, falo, Senhor, vai gerando isso aqui em mim,
para que, conforme for sendo gerado em mim, possa ser gerado através de mim. Amém? Quem está animado para a terça que vem? Amém. Nem todos, né? Vamos ficar em pé? Vamos agradecer ao Senhor. Irmão, o marketing do nosso estudo é vocês. Se eu postar e me marcar, eu te reposto. Se encontrar com irmãos, fala, irmão, você não sabe que esse aqui estudo. Até dar uma aumentada, fala, saiu o segredo da prosperidade de lá, quem sabe você fazer mais alguém. Daí ele chega aqui, nós falamos, pegadinha do malandro. Quem está aí? Pastor, você é contra a prosperidade? Não. Como eu disse na semana passada, Deus falou lá em Gênesis 1, o ouro dessa terra é bom, o ouro da terra é de lá. Então eu creio na prosperidade de Deus. Abraão prosperou e era uma prosperidade de Deus. Jacó, servindo Labão, prosperou e era uma prosperidade de Deus. Às vezes Deus quer que você seja como Abraão, como Jacó nessa geração. A gente precisa trazer a luz. Aquele que encobre suas transgressões nunca prosperará. Amém? Nós vamos chegar aqui um dia dizendo, pastor, nossa igreja prosperou, não só financeiramente, mas em todas as áreas. Nós não temos ninguém aqui para interceder ou para ajudar. Nós estamos aqui 100% só para agradecer. E se algum dia alguém precisar passar necessidade, precisar de intercessão, precisar de ajuda, a gente vai ter para ajudar. Amém. Seja saúde psicológica, seja firmamento espiritual, seja financeiro. Quem está aí? Pai, muito obrigado. Te agradeço por esse privilégio de estarmos aqui mais uma vez, meditando na sua palavra, aprendendo do Senhor. Pai, que nós tenhamos esse hábito de sondar o nosso coração, para que a gente não venha se perder na caminhada. Muitos irmãos nossos estão se dobrando ao sistema desse mundo. Não nos deixe conformar com esse mundo capitalista, esse mundo onde vive uma vida de troca, mas que nós possamos ser sinceramente seus filhos. Que nós tenhamos um coração disposto e essa disposição do coração de te obedecer, de não errar, não pela consequência que vamos receber, mas porque somos seus filhos e recebemos uma nova natureza. E o pecado já não faz parte da nossa realidade. Pai, que eu possa trazer cada vez mais clareza sobre aquilo que nós somos em Deus, sobre aquilo que nós somos em Cristo. Nós somos nova criatura e que nada do que for ministrado aqui hoje possa ser distorcido e as pessoas usarem como desculpa para pecar, mas que nós tenhamos aqui base suficiente para viver uma vida de santidade, buscando o caminho reto, buscando uma natureza conforme a natureza de Cristo. Senhor, que o Senhor possa confirmar nos nossos corações o Evangelho, que nós possamos ter o nosso coração voltados ao Senhor, que nós possamos chegar diante da Sua presença sem interesse, sem nenhum outro tipo de motivação, a não ser invocar a Sua presença, porque é essa presença que nos satisfaz. Pai, eu te agradeço por cada irmão que está aqui, que esteve disposto a vir e a meditar e se esforçou para compreender os mistérios escondidos na Sua palavra. Que nós possamos sair daqui hoje um pouquinho mais parecidos com Jesus. Nós sentimos a manifestação de Sua presença através da exposição das Escrituras. Nós cremos que o Senhor está aqui manifesto. Então, por isso, agora, Senhor, para que o Senhor receba os nossos presentes, receba as nossas honrarias. Nós vamos ofertar e contar ao Senhor agora. E que o Seu nome seja glorificado, que o Seu nome seja louvado mais uma vez através de nós. É isso que eu te peço em nome de Jesus. Todos dizem: Amém. Em paz também me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, nos faz entrar em segurança. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Amém. Camarada, amanhã, hein?